Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade ao segundo bimestre, hoje falaremos um pouco sobre as novas formas de pensar que surgiram com o desenvolvimento científico ali durante a Idade Moderna. Então, logo após o Renascimento, o que aconteceu? Houve um progresso científico em diversos setores da sociedade, certo? Então, nesta unidade, vamos conhecer quais foram as consequências das transformações culturais produzidas pelo Renascimento, pelo humanismo e pela reforma religiosa a partir do século XIV. Nascidas na Europa, essas transformações culturais revolucionaram as formas de pensamento, difundindo os fundamentos da ciência moderna e da filosofia pelo mundo todo. Então, de início, nós vamos falar um pouquinho sobre a Revolução Científica do século XVII, que tem a ver com o surgimento de duas correntes filosóficas muito importantes, que foram o racionalismo e o empirismo, no qual estudaremos daqui a pouquinho. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre as origens dessa revolução científica, né? Então, nessa pintura, além de questões relacionadas à proporção, à perspectiva e à simetria, vários dos personagens retratados foram reconhecidos por estudiosos como pensadores e filósofos da antiguidade clássica, que foram importantes para o Renascimento na Europa, certo? Além disso, diversos objetos representados indicam os avanços tecnológicos e científicos que ocorreram naquele período, como um compasso, que está sendo utilizado por Euclides, matemático grego, um globo terrestre na mão de Ptolomeu, que era astrônomo e geógrafo grego, livros como os que estão nas mãos de Platão e Aristóteles, e cálculos matemáticos feitos por Pitágoras, filósofo e matemático grego. Nessa imagem aqui, se vocês se atentarem, observarem direitinho, vocês vão conseguir identificar esses personagens que eu falei agora há pouco, tá certo? Então, gente, lembrando que quando a gente fala em revolução, a gente está se referindo a grandes mudanças que aconteceram no âmbito social, cultural, econômico e científico daquela época, tá certo? Então, dando continuidade, podemos dizer que várias transformações promoveram o desenvolvimento do pensamento científico. Quais foram? Então, podemos destacar quatro: o renascimento cultural e o antropocentrismo, que foram responsáveis por um processo que promoveu mudanças na necessidade de ver, reconhecer e pesquisar a natureza; as inovações tecnológicas, como a prensa, que foi a primeira máquina padronizada produzida em série na Europa e permitiu a divulgação dos ideais humanistas e protestantes, além da publicação das traduções da Bíblia para as línguas nacionais. A reforma religiosa, no qual estudamos, promoveu o espírito crítico, já que muitos pensadores e cientistas perceberam que poderia discordar dos dogmas católicos. A consolidação dos estados modernos, pois o desejo de seus governantes de acumular riquezas e gerar crescimento levou-os a apoiar o desenvolvimento de estudos científicos. Sobre o surgimento e a consolidação desses estados modernos, ou estados nacionais, no qual tinha como principal representante a figura do rei, nós veremos posteriormente, tá certo? Então, aqui fala um pouquinho sobre a Itália, nesse período, que foi o centro do estudo científico até o século XVIII. Portanto, nossa perspectiva parte do pressuposto de que a sociedade italiana vivia em um ambiente diferenciado e particular do restante da Europa entre os séculos XV e XVII. E é nesse cenário particular da península que homens como Brunelleschi, Nicolau de Cusa, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Vasari e Copérnico tiveram condições de forjar suas teorias e aprimorar seus estudos dentro das universidades e academias italianas, além do constante contato e troca de informações com artesãos, marinheiros, que eram genoveses e venezianos, ferreiros, mineradores e tantos outros. Então, é nesse contexto, pessoal, que surgiu duas correntes filosóficas muito importantes, como eu já falei anteriormente, que foi o racionalismo,
que é o sistema filosófico que pretende fundar os princípios religiosos nos dados fornecidos pela razão, e o empirismo, certo? Que é um sistema filosófico que atribui exclusivamente a origem dos conhecimentos por meio da experiência dos sentidos. Então, ambas as propostas buscaram responder a seguinte pergunta: como o ser humano conhece o mundo e obtém conhecimento? Para as duas vertentes, né, ou para as duas correntes, o ser humano poderia conhecer e explicar a natureza por meio da observação e da experiência, sem ter que recorrer a verdades previamente estabelecidas, como existia na Idade Média. No entanto, elas divergiam na forma como o ser humano era entendido. Tá bom, gente? Então, por enquanto é somente isso. Na próxima aula nós daremos continuidade e falaremos um pouco mais sobre esse desenvolvimento científico, né, que conseguiu aí revolucionar a Europa a partir do século XVII. Tá bom, gente? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima. Tchau.